você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não pense que a vida acabou, vai. Não pense que a vida. Não lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. O Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se nada vir, sua frente está. Deus abre o caminho. Se Deus abre o caminho. Deus abre o caminho. Amém. Pode sentar. Pode sentar. Esse culto é um culto mais rápido, é o santo jejum que eu falei para vocês que nós iríamos fazer em prol, em favor, né, da nossa família, intercedendo pela nossa família, né, pelos nossos, porque a palavra de Deus diz: crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, se nós estamos acreditando, nós temos que buscar então essa salvação pela nossa família, que a nossa família venha ter também um encontro com o Senhor Jesus, para que eles sejam salvos, né? Porque se é promessa de Deus, eu tenho que reivindicar, né? Lutar por esse direito, e é o que estamos fazendo aqui nessa manhã de quarta-feira, feriado aí da consciência negra. Mas antes da gente fazer o grande clamor pela Sagrada Família, vamos meditar nas Sagradas Escrituras, lá em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, por mais duro que seja aquele familiar seu, né, a pessoa que você está representando aqui hoje, olha o que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa passagem aqui, ela é um grande exemplo de que tudo tem jeito. A pessoa fala: fulano não tem jeito não. Essa aqui mesmo, o povo olhava e dizia: não tem jeito, é só nos forró bobó da vida. Mas agora está aqui contando para Jesus. Diga glória a Deus. Vamos olhar para ela e dizer: não tem jeito. Olha aí, Deus deu jeito. Uma hora dessa era com Jesus, na presença de Deus. Essa outra também, toda a equipe, todos nós aqui. Entendeu? Então tudo tem jeito. Bata o pé no chão e diga: tudo tem jeito. Para Deus tem. Pode não ter para nós, na força do braço, tá? Na força do dinheiro, do intelecto, da ciência, da medicina, dos remédios, dos tratamentos. Pode não ter jeito, mas para Deus tudo tem jeito. Diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então veja que o Saulo era um homem contrário à pregação do Evangelho, né, de Jesus, falar de Jesus. Ele não queria que as pessoas continuassem falando sobre o Senhor Jesus. Ele perseguia. E ele tinha a autorização dos principais, né, das autoridades máximas, para poder fazer essa coisa. Então não era uma coisa ilegal, não era uma perseguição ilegal, era algo legalizado. Havia-se sim uma perseguição. O missionário R.R. Soares, ele prega o Evangelho há muitos anos. E ele conta que várias cidades que ele chegou para pregar, eles mandaram polícia para cima dele, para a polícia impedir ele de pregar. Ou seja, os homens da lei iam para impedir o culto de acontecer. Vamos para a delegacia. Chegava lá e ficava um tempão, e tinha que dar depoimento. Quer que explique o que? Eu vim pregar, falar de Jesus, não vim fazer mal para ninguém. Mas quantas vezes ele enfrentou isso? Tá? Quantas vezes? E às vezes, sabe quem é que mandava o delegado ir atrás? Era o padre da cidade. Porque eu não sei. O que os padres têm contra a gente?
né? Mas naquela época alguns eram contra, né? Você sabe, a pessoa quando ela é religiosa demais, ela acha que só ela é que está certo e os outros não têm vez. Isso é religião. Agora a pessoa que não é ligada a uma religião, mas é ligada a Deus, ela respeita todo mundo. Porque a palavra de Deus não é por imposição. A palavra de Deus é a pessoa, ela venha, né? Ela vem se ela quiser. Não é obrigado. Né? Deus não obriga ninguém a aceitar a palavra dele. Até porque se ele obrigasse, ele já tinha obrigado todo mundo a aceitar, todo mundo já estava dentro. É ou não é verdade? Então, é um negócio que é diferente, não é por imposição. E aqui, ó, o Saulo, ele perseguia os que pregavam, né, sobre Jesus. Mas que mal que esse pessoal fazia. Né? Os pregadores não faziam mal para ninguém. Mas mesmo assim, ele perseguia. Né? Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, da onde? Do céu. Então ele estava indo em mais uma empreitada do mal, para poder prender aqueles que ele encontrasse falando de Jesus. E aí no caminho, ele estava indo para Damasco, ele foi surpreendido por uma luz muito forte que o cercou. Era um resplendor de luz que vinha do céu, mas uma luz impactante. Aquela luz que ofuscava tudo, né? Então aquela luz o cercou, e olha a reação dele, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E do meio daquela luz ele ouve uma voz. E aquela voz chama ele pelo nome e diz: Saulo, Saulo, por que que tu me persegues? O Saulo ficou apavorado com aquilo, porque ele estava indo perseguir várias pessoas que pregavam em nome de Jesus. Mas aí chega uma voz, né, e diz: por que que tu está me perseguindo? Quer dizer, uma única pessoa cobrando. Ele achou muito estranho aquilo, ó. Ele queria saber quem era, versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele perguntou: quem é? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Nessa época aí, Jesus já tinha cumprido a sua missão aqui na terra, já tinha morrido, ressuscitado e já estava com o Pai. Tá? Já estava com o Pai. E aí Jesus fala com Saulo: por que que você me persegue? E Jesus dá um alerta para ele, falou para ele assim: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, a coisa vai ficar feia é para o seu lado. Quer dizer, você está me perseguindo, mas quem vai sofrer não sou eu, é você. E toda pessoa que se levanta contra a obra de Deus, ela vai perecer. Porque ela está se levantando contra o Todo-Poderoso. A obra de Deus nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar. Porque não adianta você querer mexer, ou desafiar aquele que tem todo o poder. Você não vai conseguir vencer. Porque você está desafiando aquele que é mais forte. Eu lembro uma vez que eu fui inventar de brigar contra 3. Eu, pequeno, peguei um pedaço de pau, fui na rua para cima deles, um deu uma voadora no meu peito, o outro pegou o pau da minha mão, ainda me deu uma paulada e eles saíram correndo. Quer dizer, eu fui inventar de enfrentar eles, eles tinham mais poder do que eu. E eu fui atrás deles. Mas eu tinha alguém que era mais poderoso lá dentro de casa. Não, não era Deus, era minha irmã mais nova. Eu falei para ela, ela foi lá, pegou os 3 e pum! Aí depois eu saí na rua todo metido. Mexe! Rapaz, era tentado, era o Cosme Damião mesmo que estava em mim, o chumirim. Enxu malandrinho estava na minha vida, o caboclinho das águas, né? Então, porque lá em casa ninguém era de Jesus. Minha mãe levava a gente, era no benzimento, era no caruru do Cosme Damião, era aquele diabo, aquela confusão terrível, né?
E era um tal de esperar o Papai Noel em dezembro, ainda minha mãe ficava me enganando, ainda dizia, o Papai Noel vai chegar. E eu digo para você que tem filho, neto, não engana seus filhos, não. Não vem inventar que tem Papai Noel, que isso é mentira. Diga, Papai Noel não existe. O que existe é Papai do céu. Amém, gente? Então para de enganar as crianças. Já começa enganando os meninos desde cedo. Tem que parar com essa enganação. Minha mãe dizia, o Papai Noel vai chegar. E o miserável demorava para chegar. Demorava. Ele vinha na Kombi. Era na Kombi. Aí, rapaz, eu fui reparando, peraí. O meu vizinho de frente era dono de um supermercado. E ele tinha a Kombi era do supermercado. Eu vi a Kombi era do supermercado, né? E eu reparava o seguinte, quando era a hora do Papai Noel dar o presente para os filhos, para as filhas dele, na época ele tinha 2 filhas, depois nasceu mais um menino, ficaram 3. E eu lembro que estava sempre a mãe das meninas com ela e ele nunca estava. E era ele que saía entregando os presentes na rua todinha. Vestia de Papai Noel, botava um travesseiro assim, chegou o mentiroso. Tinha que ficar até meia-noite esperando o presente chegar. Olha que sofrimento, né? Então, meus amigos, aqui, ó, o Saulo, ele foi alertado. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos traduzir isso aqui. Aguilhão é algo pontiagudo, né? Você é como se estivesse debatendo contra algo pontiagudo. Você vai ferir a si mesmo. E tem gente que está contra as coisas de Deus. Ele está combatendo o que é de Deus. Você vai se dar mal. É preciso ter inteligência. E o Saulo, ele era inteligente. Ele não era burro, não. Por isso que a pessoa, quando não tem inteligência, ela sofre. Sofre ou não sofre? Sofre. O meu povo tem sofrido pela falta de quê? Conhecimento, inteligência. Em tudo na vida nós temos que ter inteligência. Por exemplo, a pessoa está lá com o carro dela. Ela não entende nada de carro. Aí dá um probleminha, leva no mecânico. Se pegar um mecânico enrolado, ela vai sofrer. Porque o mecânico vai inventar meio mundo de coisa. Vai dizer, não, porque tem que trocar isso aqui, queimou isso aqui, não sei o quê. É 2.500. Aí a pessoa que não tem entendimento, tome de sofrimento aqui, ó, no bolso. O bolso vai sofrer. Ela vai ter que trabalhar mais para compensar aquela despesa, porque ela não tem entendimento. Agora, você pega um cabo que entende. Ele leva lá, o mecânico começa a inventar. Opa, meu amigo, eu sei, o problema é só isso aqui, ó. Resolve aqui. Esse não vai sofrer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? Mas tem gente que não entende. E não procura entender. Esse é o problema. Porque quando a pessoa não entende, mas ela busca entender, quer dizer, ela é interessada, porque tem gente que parece que é desligado da vida, ele não tem interesse com nada. Nós temos que ter interesse. A Bíblia diz, observai tudo e reter o que é bom. Sabe o que é esse observar? É você se interessar em analisar tudo, mas só pegar para a sua vida o que vai te fazer bem, o que é bom. Quer dizer, se observar, você tem que procurar entender de várias coisas, para que você se dê bem na vida, né? Mas tem gente que está sofrendo porque ele não tem, né, interesse em aprender, em entender. Por exemplo, tem gente que vem na igreja, no culto, ele dorme o culto inteiro. Ele está ensinando aqui, ele não está aprendendo nada. Está dormindo e dorme. Tem uns que chegam até a babar. Né? Uma vez lá na igreja, onde eu me converti no interior de Minas Gerais, na Igreja da Graça, pastor pregando, tinha uma irmã que ela dormia o culto inteirinho, era impressionante, era uma coisa impressionante, todo culto a mulher dormia. Aí uma vez o pastor deu uma pegadinha, né? Falou, quem quer ir para o inferno, diga amém, irmã, amém! Só ela. O que foi? Não vai para o inferno, mas está amarrado em nome de Jesus. E tem gente que está assim, ele está desligado, vai perder a bênção. Vai perder a chance, vai perder a oportunidade. Então Saulo, ele era tão inteligente, prova disso é a reação dele agora aqui, ó. Quando ele ficou sabendo que ele ia se dar mal, olha o que ele fez, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Ou a pessoa, quando ela pergunta o que ela tem que fazer, ela está interessada e ela também está sendo humilde.
Por isso que ela está perguntando. Ele que estava indo lá prender os que pregavam em nome de Jesus, de repente fala para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer? Me oriente, me ajuda. Ele converteu, ele mudou de lado. Ele estava indo lá para ser contra Jesus, ele já mudou, agora eu estou do lado do Senhor Jesus. Então seja inteligente, meu amigo, anda do lado do Todo-Poderoso, você vai ver o poder que você vai ter. Você vai ter poder e autoridade sobre os demônios. Lá no terreiro de Macumba, você tremia todinho e ficava com medo do Exu, do preto velho. Agora os preto velhos, o Exu é que vai tremer diante de você. Vai inverter a coisa. Então, seja inteligente. Você não quer ter o poder sobre o mal, para o mal não te vencer? Então ande com Deus. Aceita Jesus. Agora, não é ser religioso e nem fanático. Porque tem gente que vem dentro da igreja, para a igreja e quer ser fanático. Aí vira aquela confusão e fica doido. Não é para ser fanático, não. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não seja fanático. Que o fanatismo, né, a pessoa ser radical, também não está com nada. Porque tem uns radicais. A radicalidade que não tem nada a ver. Eu lembro lá em Salvador, né, o pessoal era tão radical quando eu cheguei lá, que eles diziam: não, porque o altar só pode limpar quem é batizado no Espírito Santo, que ora na língua dos anjos, não sei o quê, e o altar estava sujo. Aí eu peguei uma irmãzinha na igreja que não pediu um culto, falei: irmã, a senhora tem disposição? Ela falou: deixa comigo. Ela ia 3, 4 vezes na semana limpar o altar, botava até perfume no altar. E o povo no começo achou ruim. Porque ela ainda não é batizada. Ela não é batizada, mas limpa. Vocês são batizados e não limpam, então é melhor ela que não é batizada e está limpando. Pelo menos ela está servindo, não é verdade? Porque o que adianta, né, você dizer que tem fé, mas não manifestar a fé? Me mostra a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pelo que eu faço. Porque é muito fácil a pessoa falar. Eu quero ver fazer. Eu quero ver botar em prática. Então tem gente que é radical demais. Então cuidado. Você não converter e ficar como radical, ficar doido, ficar bobo. Entendeu? Aí você acha que está bem e não está não. Porque esse radicalismo vai impedir você de ir para o céu, ainda vai impedir muitas pessoas também de ir para o céu. Então o Saulo, ele se converteu e falou para Jesus: o que o senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, você vai ter que esperar agora. Você levanta aí, vai lá para a cidade, fica lá esperando. Gente, a pessoa, quando ela espera, ela é equilibrada. O desequilibrado, ele não espera. Ele já fica em desespero e faz besteira. Mas e o equilibrado? Ele consegue esperar. O equilibrado, ele vai aguardar o momento certo. E na vida, nós temos que ter equilíbrio. Porque debaixo desses céus há tempo para todas as coisas. Nós não podemos apressar. Há tempo para tudo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: não tenha pressa. Diga: há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Então ele é informado que ele deve entrar na cidade e ficar lá esperando. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Você vê que ele ficou cego com aquela claridade. Ele não via mais ninguém. Ele precisou ser guiado pela mão. E ele continuou a viagem até chegar em Damasco. Só que ele já chegou em Damasco com outra mentalidade. Ele converteu. E às vezes você veio para cá com a mentalidade: porque eu vou trair, porque eu vou separar, porque eu vou fazer isso e aquilo outro. Não, você vai sair daqui com outra mentalidade: eu vou amar, eu vou lutar, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. É preciso converter, é preciso mudar. E a mudança quem faz somos nós.
Nós ouvimos a palavra, entendemos, e aí, baseado nela, nós mudamos. Sabe? Então, ele foi guiado pela mão, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Dá para entender que ele estava em jejum. Ele fez um jejum. Sem comer e sem beber, é um jejum. Só vai fazer exame de sangue, só tem que vir em jejum. Como é que é? Não pode nem comer, nem beber, nem sei o quê, papapá, ppp. Então tá bom. Aí você fica sem comer, sem beber. Às vezes, dependendo do exame, pode tomar líquido, né? E tal. Tomar água, pelo menos, né? Versículo 10, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Quer dizer, e aí o Saulo estava lá em jejum e Deus chamou um dos seus servos, né, um dos seus obreiros, e deu a missão. Falou assim: ô Ananias, você vai em tal lugar assim, assim, assado. Você vai chegar lá, você vai encontrar um tal de Saulo de Tarso. Você vai achar ele orando. E ele teve uma visão que você ia lá para tirar a cegueira dele. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Só que aí o Ananias, quando recebe a missão, ele fica com o pé atrás. Falou: Deus, tem certeza? Como é que eu vou lá? Deus, eu ouvi falar desse homem, esse homem não presta não. Ele tem autorização dos principais para prender todos aqueles que ele pegar divulgando o nome de Jesus. Como é que eu vou lá? Ele vai me prender. Mas aí Deus deu a ordem de novo, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Pois você vai lá, Ananias, porque eu já escolhi ele. E eu vou usar ele. Ele é um vaso escolhido. Você foi escolhido por Deus. E Deus vai escolher cada um da sua casa, da sua família. E a cada um Deus vai colocar um propósito para ele. Não tenha dúvida disso. Ministro, mas o fulano disse que não vem para a igreja de jeito nenhum, dizer que vai morrer na macumba, ele vai fazer cabeça, vai ficar no Hong Kong. Meu irmão, ele pode ser do saravá, do diabo, ser do inferno. Ele vai vir para Jesus. Ministro, mas esse povo tem poder? Tem não, eu vim lá da Bahia, gente, terra da macumba. Lá faz macumba, é de dia, de qualquer hora, sol quente, eles estão fazendo macumba. Aqui eu ainda não vi isso, aqui mal é de noite, quando é lá perto do aeroporto, só que eles estão fazendo. Aqui está fazendo pouca macumba. Lá na Bahia, em todas as praças, você vê os tachos, assim, os despachos, galinha, rela, aquela confusão toda. E lá nós ganhamos tantos macumbeiros, bruxo para Jesus, é tudo obreiro da casa de Deus. Por que você não vai, né, acreditar que o seu familiar vai se converter? Vai converter sim. O diabo é fraco. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: o diabo é fraquinho, meu irmão. Ele é fraquinho. Por isso que a pessoa, quando não tem Deus, ela é dominada pelo diabo, que é fraquinho, e a vida da pessoa fica uma fraqueza. Porque imagina, você ser dominado por quem é fraco, você vai ser fraco. É dominado por quem é fraco, você vai ser fraco. Agora, se você é dominado por quem tem todo o poder, ele vai te dar poder. Agora, se é dominado pelo fraco, o que o fraco tem para dar? Não tem fraqueza. É assim que acontece. Então, né, aqui, ó, o Saulo, né, ele seria um vaso usado para levar o evangelho, levar o nome de Jesus. O nome que antes ele perseguia, que ele descia a lenha, que ele falava mal.
Por isso, meu amigo, pode enxergar, você antes também falava mal, criticava, descia a lenha. Hoje, onde é que você veio parar? Dentro da igreja. Está aqui ouvindo a palavra. Isso só mostra para você o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te usar para uma vida boa, abençoada, para abençoar outros. E é melhor assim, do que continuar lá contra as coisas de Deus. Porque aí, quem vai se dar mal é você. O Saulo ouviu, né? Você está me perseguindo, né? Mas duro é para ti. Quer dizer, quem vai sofrer é você. Não sou eu, não. E ali o Saulo, né, converteu. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele converteu e foi batizado. Eu fico vendo o seguinte: tem gente que se converte, né, ele toma a decisão, agora eu vou andar com Cristo, eu vou congregar, mas ele, para batizar, ainda demora a tomar a decisão. Já vai logo. Isso aí, meu irmão, é igual você bateu a massa do bolo, você já coloca logo no forno para assar, para o bolo ficar pronto. Já resolve logo. Então você já converteu, aceitou Jesus, batiza logo, e seja nova criatura, pronto, já está selado, e agora é vida abençoada. Inclusive domingo agora nós vamos ter o batismo nas águas. Tem gente que está há 5 anos vindo na igreja, tem ouvido aqui a palavra, tem procurado seguir, quer dizer, já mudou bastante coisa na sua vida, você já está, vamos dizer assim, convertido, mas ainda não batizou. Ministro, mas precisa mesmo? Ué, pergunta para Jesus. Até Jesus batizou, para dar o exemplo. E quando ele foi para ser batizado pelo o João Batista, o João Batista não queria batizar Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Ele falou: não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele, como é que eu vou batizar esse homem? Quer dizer, o João Batista reconhecia Jesus como o Filho de Deus, como enviado, como Salvador. E ele não queria batizar, mas você vai batizar. E ali ele foi batizado. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba. Não é bomba não, viu, gente? Pomba. Tá? Veio sobre ele em forma de uma pomba. Então, o batismo, ele é importante. Hoje, quando terminar o culto aqui, você vai procurar os irmãos do aprisco, né? Eles vão ficar aqui na frente, aqui. Você vai dar seu nome para domingo agora você batizar. Ah, ministro, mas com essa chuva assim a água fica fria. Mas qual o problema? É bom que refresca, né? Porque aqui a temperatura, por mais que chova, né, ou venha refrescar, ainda é quente. Ainda não é frio assim, não. Frio é quando faz 10 graus para baixo, aí já começa a sentir mais frio, né? Mas aqui nunca fez 10 para baixo, não fez? Aqui o mínimo é o quê? 18? Já chegou a 18? Estou até curioso, depois vou pesquisar na internet qual foi a temperatura mais baixa de Manaus, porque vou te falar, que pega fogo, né? Então ele foi batizado. E aí, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Quer dizer, ali ele entregou o jejum, né? Terminou o jejum. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele tinha ido lá para prender o pessoal. Depois ele ficou do lado do pessoal. Ele ficou amigo. Às vezes a pessoa era contra o evangelho, contra os pastores. Hoje é amigo dos pastores. Hoje respeita, né? Hoje reconhece. Hoje está ali, né, para ajudar, para, enfim, estender as mãos e assim por diante. E versículo 21. E todos os que o viam, aliás, o 20, né? E logo nas sinagogas, pregava a quem? A Jesus, que este era o Filho de Deus. Aí ele já saiu de lá pregando. Já saiu de lá falando. Por quê? Porque ele era uma pessoa dinâmica, que falava em público e que tinha já um costume de falar. E aí ele foi ouvindo de Jesus ali, ele já começou a falar também. Não conseguiu ficar calado. E começou a falar que Jesus era o Filho de Deus e tal. Versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este
o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Diga glória a Deus. E o povo atônito ficava assim, mas peraí, esse cara era contra, agora ele está falando a favor? O que aconteceu? É igual você ouviu o flamenguista começar a falar agora bem do Vasco, Aí converteu para o Vasco mesmo, aí virou vascaíno, né ou não é? Não tem jeito, o flamenguista falar bem do Vasco, ele quer que o Vasco afunde, que a embarcação do Vasco afunde mesmo, né? Ele é contra, e vice-versa. Mas ele passou para o lado de Jesus, estava falando bem de Jesus. E ele se esforçou ainda mais. Porque para fazer o mal, ele era esforçado. Mas para fazer o bem, ele esforçou ainda mais. Isso os crentes precisam aprender. Tem gente, quando era do mundo, ele era esforçado para fazer as coisas erradas, as coisas do mundo. Agora veio para Jesus, não tem esforço. Mas tem que ser o contrário. É agora que você tem que esforçar mais ainda. Esse é o exemplo que nós estamos vendo do Saulo. E por que nós devemos seguir o exemplo de Saulo? O Saulo falou assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele imitava Jesus, então se a gente imitar ele, nós estamos imitando Jesus também. E aí vai ser só vitória. Diga glória a Deus. Vai ser só bênção. Então, se você converteu e ainda não batizou, batize nas águas. E se você ainda não era convertido, estava contra a obra de Deus, contra as coisas de Deus, não fique contra. E se você converteu, veio para a igreja, mas tem sido muito radical, muito fanático, cuidado com isso. Senão você não vai entrar no céu e vai impedir muita gente de entrar. Você tem que saber lidar com as pessoas. Tem que saber ganhar e não perder. Ah, mas a pessoa está errada, quer que eu apoie o erro? Nunca apoie o erro, mas apoie o ser humano. Ajude a pessoa. O maior exemplo que nós temos aí foi aquela mulher que foi pega em adultério. Colocaram ela diante de Jesus. Ela estava errada. Ninguém está apoiando o erro dela. E perguntaram para Jesus, Jesus, o que é que nós vamos fazer com essa mulher? Diz aí, qual é a ideia do senhor? O que é que o senhor pensa? A lei manda apedrejar, o senhor vai dizer o quê? O que é que nós vamos fazer? Jesus ficou calado. Se Jesus fosse radical, mata ela, essas comungadas, sem vergonha, vamos apedrejar ela. É a lei de Moisés. Mas não. Jesus não era radical. Ele era equilibrado. E ele ficou na dele. Só que o pessoal insistiu. O que nós vamos fazer, pá? Ele falou assim, quem não tiver nenhum pecado, atire primeira pedra. Você entendeu? Aí ele pegou todo mundo. Porque antes todo mundo estava olhando só aquela mulher. Ele fez com que cada um olhasse para si mesmo. Porque a lei de Moisés mandava mesmo apedrejar quem fosse pego em adultério. Você imagina se tiver uma lei dessa aqui no Brasil, vai faltar pedra. Entendeu? Ah, quem adulterar, trair, vai ser apedrejado. Meu Deus, vamos ter que importar pedra lá de Israel, da Terra Santa. Trazer aqueles navios cheios de pedra. Porque vai faltar pedra, que o povo anda numa pouca vergonha, que eu vou te falar, numa falta de juízo, de compromisso, de respeito, de amor ao próximo, né? Então aquela mulher estava errada. E Jesus falou, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então ele fez que cada um, antes de olhar para ela, para o pecado dela, olhasse para si próprio. E cada um enxergou o seu pecado, arriaram a pedra e foram embora. Ficou só Jesus e aquela mulher. Ele perguntou, cadê o pessoal que está lhe condenando? Eles não te condenaram, mas não, não. Ele falou, também não te condeno não. Mas vá e não peques mais. Olha aí. Olha o que ele fez. Ele não ficou contra a mulher. E tem gente que vê o outro estar no pecado, ele fica contra a pessoa. Não, você tem que ficar contra
o pecado. Porque é preciso separar a pessoa, a alma, do pecado. Tem que fazer uma separação. Amém? Quem está entendendo aí? Mas a pessoa é muito radical. Aí quer condenar todo mundo. Não faz isso não. Pare de condenar as pessoas. Abrace, acolha, chame para perto. Então, às vezes a pessoa vem para a igreja e fica muito radical. Aí já não vai mais na casa do parente, porque o parente é da feitiçaria, porque o outro é do não sei o quê. Não vou mais, agora eu sou crente. Mas o que tem você ir lá visitar? Ele é seu parente. Você pode ir lá. Entendeu? Não, porque chega lá tem cachaça, não sei o quê, mas você vai e não toma cachaça, fica menos tempo, mas pelo menos, né? Você mostra que você está ali. Você é de Deus, mas você está lá. Eles vão até zoar de você. Ah, eles não vão não, que eles vão zoar da minha cara, mas isso é bom. É bom para você ver como é que Jesus sofreu, tá vendo? Jesus sofreu por nós. Ele falou que nós seríamos perseguidos, mas bem-aventurado aquele que for perseguido por amor do nome dele. Você vai ser bem-sucedido. Deixa eles zoar você. Quanto mais eles zoarem, fizerem hora com sua cara, é sinal que você está ganhando. Você tem que encarar dessa forma. Eita maravilha, acabei de receber uma benção aí, estão falando mal de mim. Estão me criticando que agora eu sou crente. Eita maravilha, você tem que agir dessa maneira. Ao invés de você agir com raiva, né, ficar com ódio, porque estão falando dele, você tem que ficar feliz. Porque se a palavra nos ensina que para nós vai ser ganho, como é que eu vou ficar triste se eu estou ganhando? Se for perseguido por amor do nome dele, você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido, então eu vou ficar feliz da vida. Deixa eles falar mal. Quanto mais eles falar mal, para mim até melhor. Então, mais eu estou ganhando. Mais Deus vai me ajudar. Agora, tem uma coisa, hein? Um dia, eles vão cair na real. Eles vão se converter. Eles vão se arrepender de ter falado tudo isso. Para ter certeza disso. E vão chegar para você e vão dizer: ô fulano, eu não sabia que era tão bom esse Deus. Eu não sabia que andar com Jesus era maravilhoso. Diga glória a Deus. Amém? Vamos orar pela família, pessoal. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Eu gostaria que vocês dessem as mãos aí. Deixa os objetos na poltrona. Vamos dar as mãos, que estamos todos numa mesma fé, buscando o bem comum, todo mundo buscando o bem pela família. É paz, saúde, prosperidade, emprego, proteção, comunhão, buscando restauração, coisas boas. E é isso que nós vamos fazer agora. Levante as mãos dadas. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. E abençoar minha família. Abençoar minha família. Minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Meu Deus, e nós unimos agora a nossa fé para orar pela nossa família, a multidão, meu Deus, no mesmo propósito, intercedendo, clamando o melhor pela família. Meu Deus, não te detenhas em agir, em operar. Meu Deus, toque agora nesse que é representado aqui na tua casa, essa pessoa que está perdida na droga, esse que está, meu Deus, no alcoolismo, essa pessoa, meu Deus, que está desempregada, esse que está doente, é esse que está na criminalidade, na bandidagem, é este, meu Deus, que a família inteira já cansou de olhar e dizer: não tem jeito, esse não adianta, pau que nasce todo nunca se endireita. Meu Deus, mas assim como chegou a vez do Saulo, o Saulo foi cercado por um resplendor de luz, e ali ele foi conscientizado, ele se converteu. Meu Deus, que o Senhor mande um resplendor de luz agora na vida desse familiar. Meu Deus, que a tua luz venha
venha brilhar de alguma forma na vida dele, e que ele venha ser conscientizado como Saulo foi, e ele venha se converter. Se a pessoa que dizia eu nunca vou entrar numa igreja, ela vai vir. Se a pessoa que dizia eu não quero Deus, eu não quero Jesus, ela vai querer. Se a pessoa que dizia eu não vou largar essa vida errada, ela vai querer largar essa vida errada. Ah, meu Deus, toca agora, toca no casamento, toca no marido. É aquele marido que vem trazer a mulher até na porta da igreja, mas ele não entra de jeito nenhum. Toca, meu Deus, no filho, toca naquela esposa que não vem para a igreja. É um homem que está vindo, o marido vem, mas ela não quer vir. Ela anda ainda beber cachaça com as amigas, ela anda ainda no benzimento, ela anda ainda naquele terreiro tomar o passe, tomar baforada de charuto, ela anda indo no círculo de pólvora. Ah, meu Deus, liberta essa pessoa. Vai dar tudo errado para ela, meu Pai. Ela não vai mais conseguir andar nessa feitiçaria. Quando ela entrar dentro do terreiro, não vai baixar o espírito. Pai de santo vai dizer que tem alguém ali com uma energia boa, tem alguém ali com a energia boa. O homem de branco está cercando alguém ali. Meu Deus, vai acontecer isso. Essa pessoa, quando for beber, vai dar tudo errado, não vai conseguir beber. Quando for fumar, usar droga, vai dar errado, não vai conseguir usar. Quando for adulterar, prostituir, vai dar errado, não vai conseguir prostituir. Em nome de Jesus, meu Deus, passa o teu poder. E eu digo, demônio, o espírito destruidor, você que foi pago para destruir essa família ainda neste ano, para acabar com esse casamento, para acabar com a vida do filho, da filha, para fechar o comércio deste homem, para falir essa pessoa. Você foi pago para levar esse homem a dar um tiro na cabeça, para fazer essa mulher fazer uma besteira, uma loucura, tomar veneno. Eu digo, sai, espírito da morte, espírito da morte, está rondando essa pessoa, está azucrinando essa cabeça, está agoniando o juízo dessa pessoa. Sai agonia, sai tentação, sai perturbação, em nome de Jesus. Todo mal, levante as mãos bem alta agora, isso, as mãos dadas, e diga: todo mal da minha vida, da minha casa, da minha família, com jejum e oração, em nome de Jesus, diga: sai, joga a mão, diga: sai, 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 em nome de Jesus. Coloque as duas mãos em cima da cabeça agora, em cima da sua cabeça, e diga: meu Deus, eu tomo posse da vitória para minha vida, para minha família, para o meu lar. Diga: eu creio. E nós vamos terminar o 2019 com muitas bênçãos, assim como Saulo, ele terminou aquela viagem para Damasco como convertido, como uma nova criatura. E é o que eu creio, o que já está acontecendo na minha casa, na minha família. Diga: eu creio. Por isso eu creio, eu creio, eu creio. Deus vai fazer, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Mais uma vez, por isso eu creio, por isso eu creio. Deus vai fazer acontecer o meu milagre. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer. Vamos aplaudir esse Deus mais uma vez. Só Ele pode fazer. Amém. Senta mais um pouco aí, meus irmãos. Creia na vitória, creia na bênção. A oração foi feita, pode muito em seus efeitos, não tenha dúvida disso. Na sexta-feira você deve retornar aqui. Sexta-feira nós vamos... Meu Brasil, meu Brasil,
larga o peito